Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós voltamos novamente aqui com o nosso canal e dessa vez para trazer uma boa reflexão bíblica, dando continuidade à carta do apóstolo Paulo, fazendo aqui menção de versículos por versículos para melhor compreensão. Volto já para o versículo de número 5 e 6. Retornando aqui, quero estar lendo a palavra do Senhor encontrado nestes versículos da carta de Paulo, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: pelo qual recebemos graça e a missão do apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios, por amor do seu nome, entre os quais sois também vós chamados por Cristo. Neste versículo, ou nesses dois versículos que estamos fazendo menção, nós temos algumas palavras que devem ser observadas, as quais são elas. Paulo diz o seguinte: pela qual recebemos. Uma coisa interessante fazer observação é nessa menção que Paulo utiliza nós, né? Pelo qual nós, ou pelo qual recebemos. É muito interessante fazer essa observação na humildade do apóstolo Paulo quando ele utiliza recebemos. Poderia ele muito bem ter dito eu recebi, pelo qual eu recebi, mas ele utiliza nós recebemos. E ele coloca duas coisas interessantes aqui que ele utiliza como que recebeu. A primeira, ele diz que recebeu a graça. Segundo, ele utiliza o termo e a missão do apostolado. Então perceba que Paulo está tratando sobre duas coisas interessantes: a missão e a graça, que é a preparação para fazer exatamente a missão. Mas a missão destinada é algo bem específico. Ele mesmo destinou dizendo que há a missão do apostolado. Então Paulo iria precisar de algo para executar essa tarefa. Paulo ia precisar de algo que lhe ajudaria a executar essa missão tão linda, tão extraordinária, que seria o apostolado de Paulo. Então Paulo define dizendo que a graça, que somente a pessoa da graça, Cristo é a própria graça, então ele enfatiza a graça. Por isso que em alguns momentos Paulo declara em outras cartas dizendo que foi a graça de Deus que o envolveu, foi pela graça de Deus que até ele chegou. E ele chega a envolver dizendo que há um momento muito crítico na vida dele que ele chega a dizer o seguinte, que o próprio Deus define para ele: Paulo, minha graça te basta. Então a graça dá a definição exata de uma preparação, de algo que envolve a pessoa para o apostolado. Uma outra coisa que deve ser observada é que Paulo define a graça como o papel fundamental da preparação para o exercício do apostolado. Depois ele utiliza e diz o seguinte: para a obediência da fé. Para a obediência da fé entre todos os gentios, por amor do seu nome. Uma coisa que Paulo enfatiza aqui na sua carta e também em outras cartas, que essa visão para a obediência, né, para a obediência da fé dos irmãos. O objetivo seria transformar essas pessoas a serem obedientes à fé na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois ele define o seguinte: entre as quais sois também vós chamados por Cristo. Paulo também defende o pensamento de que os irmãos de Roma também estariam incluídos, como chamados por Jesus, né?
para a salvação. Perceba que Paulo está defendendo aqui essa visão de que eles também não estavam sendo excluídos. Inclusive, em João capítulo 3, versículo 16, nós temos porque Deus amou o mundo, e este mundo está incluído os gentios, está incluindo também os irmãos de Roma, está incluindo outras nações, enfim. Paulo tem essa missão que envolve a graça, que é a alta preparação para tudo isso, e Paulo inclui os irmãos de Roma para que eles entendessem de que também eles estavam incluídos no grande amor e projeto salvífico da pessoa de Deus, na pessoa de Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até o próximo vídeo. Nós estaremos aqui para o versículo de número 7 em diante. Deus abençoe e fique na paz em nome de Jesus.